O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem sentar, meus queridos irmãos. Estamos neste 12º domingo do tempo comum. Jesus vai mostrar para nós o seu poder divino, o poder daquele que é capaz de bloquear não somente as tempestades físicas que são geradas pelas ventanias do mar, mas também aquelas tempestades geradas nas nossas vidas, aquilo que para nós parece muitas vezes um mal, parece sofrimento, parece dor. É o Senhor quem está nos moldando, está fazendo de nós criaturas novas. Assim como nós ouvimos aqui na segunda leitura da carta aos Coríntios, nós que estamos em Cristo, se alguém está em Cristo, diz São Paulo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. O Senhor fez também na vida de Jó uma grande transformação, como nós ouvimos aqui nesta breve leitura, a primeira leitura de hoje, do capítulo 38 de Jó. Jó não perdeu somente algumas coisas, ele perdeu tudo, todos os bens. Todos os bens Deus permitiu que ele perdesse, não porque Deus odiava Jó, porque de Deus não pode vir mal algum. Afinal, Deus é bom, Deus é só bondade, só amor, só misericórdia. De Deus só pode vir o bem. Então, por que ele permitiu o mal? Santo Agostinho vai nos explicar: Deus só permite o mal se deste mal puder sair um bem maior do que o mal que nós vemos. Como São Padre Pio também vai identificar para nós, que o mal é aos nossos olhos como aquele bordado visto de baixo. Uma mãe que borda no bastidor e de baixo tem as linhas todas desengonçadas. Essa é a parte que nós vemos da história. Somos o pequeno filho que olha as linhas entrelaçadas, sem sentido. Mas então chegará um dia na eternidade em que Deus, como esta boa mãe, vai mostrar para nós o outro lado. Um lindo bordado que teceu nas nossas vidas algo muito bom, tecido pelas mãos de Deus. A permissão de Deus só pode permitir o bem, só pode sair de Deus o bem. Jó compreendeu isso. Ele perdeu todos os seus filhos, os seus 10 filhos mortos numa tempestade.
E nesta tempestade, então, Jó tem um diálogo com Deus. Por que o Senhor fez isso? O que aconteceu? Então, Deus vai dizer para Jó quem é ele e quem é o ser humano. Quem foi que fechou o mar com portas quando ele jorrou com ímpeto do seio materno? Não é? E também o Senhor Deus vai dizer: fui eu que marquei os seus limites e coloquei portas e trancas e disse: até aqui chegarás e não além. Aqui cessa a arrogância de tuas ondas. Deus pode fazer o mar parar. Também era conhecido do povo judeu este Salmo 106, o salmo que vai falar sobre as forças das águas, não é? E quem pode conter a força das águas, que para nós falam tanto de destruição, né, como nós vimos recentemente no Rio Grande do Sul, a força das águas, que não tinha o que as pessoas fazerem. Alguns lugares a água veio devagarinho, nos outros veio com uma impetuosidade tamanha que ninguém pode nem sair de casa. Muitos ali até morreram, perderam a vida. Tamanha a força das águas. Mostra também a força e o poder da natureza. Muito mais poderoso é o nosso Deus, aquele que criou essas águas. Então, elas falam deste poder do Senhor. O Salmo 106 vai mostrar tudo isso. Ele ordenou e levantou-se o furacão. Deus ordenou, arremessando grandes ondas para o alto. Aos céus subiam e desciam aos abismos. Seus corações desfaleciam de pavor. Ora, parece que o salmista lá do Antigo Testamento está descrevendo aquilo que os apóstolos estão vivendo aqui no Evangelho segundo São Marcos. Nós sabemos que todo o Evangelho de Marcos vai responder uma pergunta. É como se ele fizesse uma pergunta em todo o seu Evangelho para ser respondida durante todo ele. O primeiro versículo faz esta revelação desta pergunta, que é: quem é Jesus? Então, o evangelista Marcos começa dizendo: Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Quem é Ele? Filho de Deus. Lá no último capítulo, o centurião vai olhar para Jesus na cruz e vai dizer: esse era verdadeiramente o Filho de Deus. A resposta à pergunta está aí, posta no começo e no final e em todo o Evangelho. Assim como neste capítulo 4 aqui, este episódio da tempestade acalmada vai terminar com uma pergunta: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Nós talvez não saberíamos dizer quem é. Essa pergunta talvez ficasse nebulosa para nós, mas para aqueles que conheciam bem os Salmos, a palavra de Deus, o livro de Jó, que vai dizer que é o Senhor Deus quem tem poder sobre a tempestade, se aquilo aconteceu foi permissão do Senhor. E também o salmista que vai dizer que o único que é capaz de bloquear o poder das águas é Deus. Só Deus pode segurar esta força, como Jesus faz no Evangelho. Ele levanta-se de um sono e diz: silêncio, cala-te, cala-te. E o vento e o mar obedecem prontamente, indicando que quem é este quem até o vento e o mar obedece? É Jesus, mas é também Deus. Este homem, Jesus, que está dormindo, é Deus. E ele dorme não só porque é humano, mas porque também é divino. Ele dorme porque ele tem poder sobre tudo. E se Jesus está conosco, meus irmãos, diante de toda e qualquer tempestade, nada nós temos a temer, nada, porque dele não pode sair o mal, dele não sai nem mesmo o castigo. Ele é um pai zeloso, claro que ele corrige os seus filhos, mas
Deus usa o castigo do nosso próprio pecado para nos corrigir, porque nos ama. São Paulo vai nos dizer na sua carta aos Coríntios, aqui a segunda leitura, o amor de Cristo nos pressiona. Pressiona, mostra para nós um amor como daquela mãe que pega o seu filhinho, e eu já vi isso muitas vezes, dizendo, ou a avó, ou outra pessoa, que esse nenê é tão fofinho e eu amo tanto que tenho vontade de apertar e amassar e abraçar. De tanto que ama, não sabe como expressar o amor. Esse amor de Deus é assim, Ele nos pressiona. E também essa palavra aqui, essa tradução dessa carta, também vai dizer: o amor de Cristo nos impele, o amor de Cristo nos envia. Esse amor que nos pressiona também nos envia, quase como o movimento de uma mola que é pressionada e depois salta. Esse amor de Deus que muitas vezes ele se faz presente nas tribulações da nossa vida, sim, nas cruzes. Este amor que nós podemos ver se nós confiamos nele, se nós confiamos que de Deus não pode vir o mal, e de Deus não pode vir o mal. Aqui Jesus vai repreender os seus apóstolos: sois tão medrosos, por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? O medo é gerado pela falta de fé, que é gerado pela falta de confiança. Então, busquemos a confiança para que tenhamos fé em Deus e para que não pereçamos diante das tribulações deste mundo com medo. Tem gente que nem tem filhos hoje porque tem medo. O mundo está tão tenebroso, a tempestade está tão grande, eu não posso ter filhos, tenho medo. Eu tenho medo de sair de casa. A depressão que prende as pessoas, que prende nos vícios, por causa do medo, o medo gerado pela falta de fé, pela falta de confiança naquele único que é capaz de tirar as nossas tribulações. Quantas pessoas tiram a vida porque já não vê mais saída, porque tem medo de dar um passo diferente na vida, quando nós temos 1001, se não 1002 opções na vida. Sempre há uma opção a mais, sempre há um outro caminho. Os caminhos nunca estão fechados, nunca acabou, nunca podemos dizer acabou. Tudo tem um jeito, pode ser que não seja do jeito que a gente quer, mas sempre tem um jeito para tudo. Deus nos dá esta oportunidade pelo seu amor. Então deixemos que Jesus acalme a nossa tempestade, o nosso caminho, as tribulações que aparecerem diante de nós, que Ele faça crescer a nossa confiança nele, a nossa fé, e que sejamos corajosos diante de todas as tribulações que nos apresentam. Louvado seja o Santíssimo Sacramento. Para sempre seja louvado.